Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre as competências de cada perfil de comportamento. E aí eu quero trazer uma resposta para uma pessoa que trouxe a seguinte fala. Ela disse assim: eu preciso desenvolver meu dominante. Então vamos lá. O que é importante a gente saber? Todos nós temos os 4 perfis, somos uma mistura em proporções. E essa mistura é tão singular que somos únicos, não tem uma mistura igual do outro, ok? Mas vamos lá, quais são as competências de cada um? Eu vou falar sobre as competências e em seguida do como funciona. Significa que se você não tem forte as competências do dominante, você pode desenvolver? Pode, ok? Mas nunca se esquecendo de como você funciona, porque às vezes você está perseguindo uma coisa que você não vai conseguir nunca. Porque vai depender, não é que não vai conseguir nunca, vai ser um caminho mais trabalhoso para conseguir. Eu vou explicar, você vai entender. Você que me fez a pergunta, você vai entender. Então, quando você falou, preciso desenvolver mais meu dominante. Olha só, característica do dominante. Competência do dominante. As competências do dominante: ousadia, comando, objetividade, assertividade. Competência do influente: persuasão, extroversão, entusiasmo, sociabilidade. Competência do estável: empatia, paciência, planejamento e persistência. Competências do conforme: organização, detalhismo, prudência e concentração. Então, o primeiro ponto que eu quero é que você identifique de todas essas competências que eu falei, de cada um, com a primeira que você se identifica mais. Qual? Você que me fez essa pergunta. Qual é a primeira que você realmente se identifica mais? Então, se você falou que precisa desenvolver a do dominante, pode ser que você não tenha um pico de dominância, mas não significa que você não tem, então você pode desenvolver. Mas se você não é a primeiro o dominante, lógico que você vai ter um trabalho maior para desenvolver, mas não significa que você não possa desenvolver. Agora eu vou falar sobre a característica de essência, aí você vai entender por que eu tô falando sobre. Se o seu jeito de funcionar, o pico, o principal, não é como dominante, não se cobre ter a competência do dominante, é onde eu quero chegar. E agora eu vou falar a característica de essência em palavras mesmo, não nem em frase. O dominante, ele é confiante, ele é firme e decidido, ele gosta de desafio, e ele é ousado e competitivo, dominante. Você tem essas características? Então, talvez você esteja, se você tem, talvez você esteja dizendo preciso desenvolver, é porque você não está usando o melhor desse potencial seu como dominante. Se é que você tem que fazer análise de perfil para identificar. Te aconselho a fazer, né? Agora vamos ver a característica de essência do influente. Vamos ver com qual você vai se identificar. Ele é comunicativo, é persuasivo, é entusiasmado, otimista e sociável. Você tem essas características? Se elas são muito fortes em você, pode ser que seja esse o seu pico. Significa que pode ser que o dominante não seja um primeiro, pode ser um segundo. Exemplo. Ah, mas então significa que você não pode desenvolver? Pode e deve. Agora, se é característica de essência, é só mais fácil trazer para fora. O que são essas competências? São recursos internos que nós temos, coisas que fazem parte de nós e que nós funcionamos assim. Se eu tenho isso forte na minha essência, é mais fácil de eu trazer. Vamos lá. O estável, característica de essência, ele é calmo, paciente, conciliador, constante, excelente ouvinte. Você tem essas características como principais?
que é bem diferente do dominante, mas o dominante pode ser seu segundo. Significa que é difícil para você conseguir desenvolver as competências do dominante? Não. Você só vai fazer um caminho maior. Não é um caminho maior, você vai gastar mais esforço, mais energia, mas é possível desenvolver. E agora vamos ver a característica de essência do conforme, em palavras, né? Ele é preciso, ele é detalhista, ele é muito disciplinado, autodisciplinado, e ele é discreto e extremamente organizado. E aí, vamos lá. Se você tem essas características de essência como principais, então significa que você... Esse é até mais fácil, que eu diria que é um pouco... não é igual, mas os dois são racionais, né? Porque o dominante é voltado para resultado e o conforme voltado para tarefa. Então é mais próximo tarefa e resultado do que os outros dois, que é voltado para pessoas e relacionamentos. Os outros dois que eu digo influente é pessoas e o estável relacionamentos. Então pelo menos tem um ponto em comum, né? Eles são voltados para regras, o dominante e o conforme, regras, normas, padrões. Eles são voltados para trás. Eles não têm preocupação em como é que fala? Influenciar um grupo. Ele não tem necessidade de influenciar, eles são racionais. Os outros dois já têm necessidade de influenciar. Espero que tenha te respondido. Então a fala dela foi: eu preciso desenvolver meu dominante. Se você é dominante, talvez os potenciais, né, as competências, potenciais competências estejam um pouco apagadas por alguma razão. Preciso saber por quê. Muitas vezes é porque a gente se adapta ao meio tanto em que a gente se perde um pouco da gente. Quantas vezes a gente vai dar uma devolutiva de análise de perfil comportamental e a gente percebe que a pessoa tem uma forte dominância, mas está adaptada adaptada é quando a pessoa se adapta ao meio, né? Existem os gráficos que mostram o nível de adaptação. E às vezes ela está numa adaptação tão grande no outro perfil, que é o oposto do dominante, que ela perde essa potencial competência do dominante. Então, às vezes, ela precisa voltar para ela, porque ela se adaptou tanto ao meio. Tanto é que essa questão de se adaptar ao meio, ela existe um limite. Um limite de até onde você pode ir. Existe uma métrica sobre isso, né? Existe todo um gráfico, quando a gente olha o grau de amplitude. A amplitude é quem você é e o quanto você se afastou de você, né? Máximo de 10 pontos que você pode flexibilizar, que na verdade é a flexibilização que no dia a dia, na vida, é normal, a gente precisa flexibilizar para se adaptar ao meio, tudo bem. Agora, a métrica diz 10 pontos, mais de 10 é dor. E eu encontro pessoas adaptadas em 47 pontos. Então, às vezes, você pode ser uma dominante. Pelos seus traços, eu tenho uma alucinação que você seja dominante, mas tem que fazer a análise para poder bater o martelo, porque as respostas vêm de você e não do meu olhar. Quando se trata de análise de perfil comportamental, porque a análise corporal a gente já bate o martelo, só que é outro tipo de análise, é outra situação, tá bom? Mas enfim, é isso. Bacana, né? Então, olha, entenda que se você quer desenvolver o seu dominante, ou você quer trazer o seu dominante de volta, dependendo do caminho, pode ser mais curto, pode ser mais longo. Autoconhecimento, gente, é libertador, tá bom? Eu quero que você me dê um feedback se eu respondi, tá bom? Beijo, até o próximo. Curte e compartilha nosso canal, tá bom? Ok, um beijo.